De Química 4, módulo 8, atividades de sala da nossa apostila de número 3, falando sobre lei da velocidade. Vamos fazer as atividades para que a gente possa trabalhar e fixar esse assunto de forma definitiva. Questão de número 1 diz assim: um óxido de nitrogênio se decompõe de acordo com a reação 2N2O5, originando 4NO2 mais O2, e apresenta o seguinte mecanismo. Você visualiza que ele tem 4 etapas. Só a título de lembrança, porque nós já estudamos isso. Quando eu tenho várias etapas de uma reação, qual é a etapa considerada para a velocidade da reação? A velocidade da reação, ela trabalha com etapa lenta. Entre uma etapa rápida e uma etapa lenta, para efeito de velocidade, a gente adota a etapa lenta. Então, a etapa lenta aqui nós temos N2O5, originando NO2, mais NO3. Qual seria a fórmula para cálculo da velocidade? O cálculo da velocidade a gente faz a constante das pressões parciais vezes a concentração dos reagentes. N2O5. Essa seria a relação. Vamos analisar aqui as alternativas. Primeiro, analisando os processos descritos, pode-se afirmar, letra A molecularidade máxima dessa reação é 1. Amigos, quantas moléculas eu crio aqui? Eu crio a molécula de NO2 e crio a molécula de O2. Na etapa lenta eu tenho NO2 e NO3. Isso aqui não é uma molecularidade de reação 1. Ela tem uma característica de bimolecularidade. Bi com relação a quê? 2. O que é que a gente tem mais em relação a essa situação? Eu vou deixar só bimolecular para não ficar muito grande esse nome e não tomar espaço lá na frente. Letra B. A expressão da velocidade é K, que multiplica a concentração de N2O5. Acabamos de fazer. Resposta para nós aqui seria a letra B de bola na questão de número 1. Questão de número 2, ele diz assim: o tempo de meia-vida... Vanks, eu já ouvi falar em tempo de meia-vida quando você estuda física ou quando você estuda radioatividade. A gente sempre trabalha com isso, sem dúvida. Quando a gente fala em tempo de meia-vida, nós estamos nos referindo a um fenômeno que consiste em uma amostra, após um determinado intervalo de tempo, ficar reduzida à metade. Então, isso é meia-vida. É você ter uma amostra que, após um determinado intervalo de tempo, se reduz à metade. Então, ele diz aqui, ó, ele dá até a definição no texto. O tempo de meia-vida é definido como o tempo necessário para que a concentração inicial do reagente seja reduzida à metade. Uma reação química do tipo A originando B tem a concentração do reagente A e a velocidade instantânea de decomposição monitoradas ao longo do tempo, resultando na seguinte tabela. Está ali uma tabela, aí ele diz assim, qual a ordem dessa reação e o tempo de meia-vida? Tem duas perguntas, qual é a ordem e qual é a meia-vida? Vamos começar pela meia-vida? Bom, começar pela meia-vida eu vou permitir observar o seguinte, olha para a concentração de A, por gentileza. Começam em 20, meia-vida é metade. Quando é que ele vai cair pela metade? Após quanto tempo? Após 10 minutos. Meia-vida igual a 10 minutos. Vanks, após 10 minutos, ia ter quanto? Ia ter 30, ó. 60 foi para 30, ó, de 10 para 20, tá vendo? Beleza? É isso, é meia-vida. E com relação à ordem, bom, para eu fazer com relação à ordem, eu vou ter que perceber o que é que aconteceu. Vamos analisar com relação ao comportamento das velocidades e com relação ao comportamento das quantidades que nós temos. Vamos lá, vamos pensar. A cada meia-vida, o que é que acontece com a concentração de A? A cada meia-vida, se você analisar aqui, entre 1 e 20 e 60, eu tenho o quê? Quantidade de reagentes e quantidade de produtos, né? Eu vou ter pela metade. Então, a meia-vida já sei qual é e o que é que a gente vai fazer para analisar a ordem dessa estrutura. Bom, para eu trabalhar a ordem dessa estrutura, eu vou verificar o que é que aconteceu com as velocidades. Vejamos o que é que aconteceu aqui, ó. Nesse primeiro momento, quando eu saio de 1.20 para 1.60, a relação aqui é uma relação de 1 para 2, eu saio da velocidade 832 e vou para 416. Relação também de 1 para 2. O que mais? Se eu vou de 60 para 30, a relação é de 1 para 2.
416 para 208 também é uma relação de 1 para 2. Quando isso acontece, meus amigos, quando a gente não tem modificação envolvendo concentrações e velocidades, e essa situação ela se apresenta desta maneira, eu posso garantir que ela é uma estrutura de primeira ordem. Ela é uma estrutura de primeira ordem. Então, a alternativa que a gente vai ter aqui para marcar a questão de número 2, que fale para nós que ela é de primeira ordem, que o meia-vida é de 10 minutos, seria a letra C na questão de número 2. Lá na questão de número 3, fique atento. Aqui é muito bom a gente analisar, porque quando a gente analisa os gráficos, a gente percebe o que é a primeira ordem, a segunda, simplesmente olhando o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não sabe o que está falando com relação às ordens, e aí o aluno fica na dúvida e pede para a gente mostrar isso com riqueza de detalhes. Eu vou fazer o seguinte, dê uma olhada. Presta atenção que eu vou fazer aqui. Quando a gente tem uma equação, um exemplo aqui. 2A mais B originando C mais D. Tá? Qual é o número que está aqui que eu não vejo? É o número 1. Para efeito de ordem, olhe para cá, presta atenção. O A, a sua ordem vai ser a segunda, está acompanhado do número 2. O B, a ordem vai ser a primeira, está acompanhado do número 1. E a ordem global, ou seja, como um todo, é a soma 2 e 1. Pronto. Então, ó, qual seria a ordem do componente A, reagente A? Segunda ordem. Qual seria a ordem do reagente B? Primeira ordem. Qual seria a ordem global da reação? Terceira ordem. Pronto. Ok? Vamos apagar aqui, depois dessa lembrança rápida. E vamos nos colocar em condições de fazer o exercício. Vamos lá. Bom, vamos analisar o que aconteceu com as concentrações aqui dessa galera? Vamos dar uma olhadinha aí para ver o que a gente pode ver. O que aconteceu com a concentração do NO? De 420 caiu para 210, não foi? Ó. Caiu pela metade. Concentração de NO. O que aconteceu? Cai pela metade. Bom, o que a gente pode visualizar com relação à velocidade? Velocidade. 140 caiu para 35. 0,140 caiu para 35. O que aconteceu aqui? Aqui a relação é de 1 para 2. Aqui a relação é de 1 para 4. Então, quando acontecer isso, preste atenção. Significa dizer que essa estrutura é de segunda ordem. Segunda ordem. 2 para 4, expoente 2. Segunda ordem. Se tivesse sido de 2 para 8, 2 para 8, 2 a terceira ordem. 2 para 16, 2 a quarta ordem, assim por diante. Então, o que é que eu vou escrever aqui? NO caiu pela metade. E a sua velocidade? Reduziu 4 vezes. Bom, se reduziu 4 vezes, qual é a ordem? Segunda ordem. Pronto, só isso, Vanca, só. Mais alguma coisa? O que a gente tem mais? O que a gente poderia analisar? Seria interessante também a gente dar uma olhada com relação ao nosso amigo hidrogênio. Aqui não mudou nada, ó. A gente não vai trabalhar com isso. A gente vai procurar sempre aonde exista alguma modificação. Como assim, Vanks? Veja, olha para cá. 244, 366. 70, 105. Dá para você perceber alguma coisa? Você consegue perceber que existe uma relação 1,5? 244 vezes 1,5 dá 366. 0,70 vezes 1,5 dá 105. Então a relação lá em cima era de 2 e 4, aqui é 1,5. Vanks, 1,5 aqui, 1,5 aqui. Não houve nenhuma modificação. Significa que aqui é o quê? Que essa daqui é de primeira ordem. Então, para o nosso amigo NO, eu tenho segunda ordem. O que você vai fazer com NO? Colocar o expoente 2.
Para o H2, eu tenho primeira ordem. O que você vai fazer? O expoente é 1 ou não precisa colocar expoente. Como é que ficaria a equação da velocidade? Constante das pressões vezes NO, segunda ordem, expoente 2, vezes H2, primeira ordem. Não precisa de expoente. Ficaria nesta formatação. A questão de número 3 eu ia marcar a letra B de bola. Na questão do número 4, nós temos o álcool metanol sendo preparado comercialmente por meio da reação monóxido de carbono mais gás hidrogênio, originando o metanol. Metanol ou álcool metílico, né? Ele traz um texto, normalmente esses textos são para a gente conversar. Ó. Esse composto é utilizado em carros de Fórmula Indy como combustível, mas também pode ser utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas. No organismo humano, o metanol origina formaldeído e ácido fórmico, ambos tóxicos, podendo ocasionar problemas no sistema nervoso e na retina. Em condições de equilíbrio, a temperatura de 487,8 Kelvin, aqui não precisa fazer transformação, tem-se, isso aqui é importante, ó, concentração do hidrogênio, concentração do monóxido de carbono, concentração do metanol. Aí ele pede para você calcular o Kc e o Kp. O Kc, eu trabalho com líquidos e gases, Kp, somente gases. Existe uma relação que envolve os dois, ó, que é essa daqui, vê se você lembra. Kp é igual, como é que eu faço isso? Kc vezes RT elevado a ΔN, onde esse ΔN é o número de mols dos produtos menos o número de mol dos reagentes. Então, o que é que eu faço primeiro? Eu faço o Kc. Como é que eu faço o Kc? Vê se você lembra. Você vai calcular a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. É tudo um jogo de paciência. Fazer com calma, fazer com tranquilidade. Então, vamos aqui. Primeiramente, como é que você vai fazer o Kc? Você vai pegar produto, que é a concentração de CH3OH, e vai dividir pela concentração dos reagentes. Concentração de CO vezes concentração de H2 elevado ao quadrado. Isso aqui deixou de ser química, agora virou matemática. Kc vai ser igual. Quanto é a concentração do CH3OH? 0,072. Do CO, 0,02. Do hidrogênio, 0,06. Só que você tem que fazer ao quadrado. Sugestão, escreva isso na forma de potência, porque facilita se trabalhar. Aqui é 72 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 2. 36, porque aqui ó, vai ficar assim, ó. 6 vezes 10 a menos 2, quando você fizer o quadrado vai dar 36. Eu vou fazer bem devagarzinho, para você visualizar tudo, tá? Olha o meu Kc. 72 vezes 10 a menos 3 sobre 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72. Mas eu não vou fazer direto. Eu vou continuar escrevendo para você saber de onde veio. 6 ao quadrado, 36. 10 a menos 2 ao quadrado, fica 10 a menos 4. 72 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 36, 72 vezes 10 a menos 6. Cancele o 72. Passe o 10 a menos 6 lá para cima. Quando você passar, ele vai positivo. Quanto é 10 a menos 3 com 10 a sexta? 10 a terceira. Isso aqui vale quanto, Vans? Isso aqui vale 1000. Seu Kc vale 1000. Ó, já ela elimina B, D e E. Nossa, que questão bonita. Falta o que agora? Falta você jogar o cálculo do Kp do jeito que eu lhe ensinei. Eu vou ter que fazer aqui uma estrutura tal que permita a gente calcular sem precisar fazer milagres. Vamos lá. Como é que eu faço o Kp? Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. O que é o Kc? Aqui eu acabei de achar, 1000. O que é o R? Constante dos gases, 0,082. O que é o T? Temperatura em Kelvin. O que é o ΔN? É o número de mols dos produtos menos reagentes. Então vamos fazer aqui. Meu Kp vai ser igual a 1000, que multiplica 0,082 vezes 487,8 elevado. Quanto é o nosso ΔN? Nosso ΔN vai ser 1 menos 3, porque aqui tem 1 mol. E aqui tem quantos? 2 aqui com 1, ó, 3.
tudo isso é o valor do Kp. Kp vai ser igual a 1000 vezes 0,082 vezes 487,8. Deixa eu fazer essa conta aqui. Deixa eu fazer essa conta aqui para você. Eu vou fazer 0,082 que multiplica 487,8. Quando a gente fizer essa conta, vai encontrar 40. 40, Vanks? É, 40. Interessante. Ó, elevado a menos 2. O que é um número elevado a menos 2? Elevar um número a menos 2 é você fazer 1 sobre a potência. 1 sobre 40 ao quadrado é 40 vezes 40, dá 1.600. Eu vou cancelar 2 zeros do 1.600. Vai ficar Kc igual a 10 dividido por 16. Se você fizer direto ou simplificando, tanto faz. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 0,625. Seu Kp é 0,625. Você vai procurar uma alternativa que tenha 1000 e que tenha 0,625. Qual seria a alternativa? A letra A, amigão. Seria a letra A. Questão muito linda, né? Vamos ver aqui a questão de número 5. Considere as equações indicadas por 1 e 2, cujas constantes são K1 e K2. Eu vou fazer essas constantes aqui inicialmente, depois eu vou fazer uma comparação entre elas. Por exemplo, eu sei que o K, eu acho como concentração dos produtos menos concentração dos reagentes. Então, eu posso fazer aqui o K1, vai ficar como K1? Pega aqui, ó. Isso aqui é o seu produto e aqui é o seu reagente. Como é que vai ficar? Você vai ficar com SO3, dividido por quem? Por SO2, vezes O2, vezes meio elevado a meio. Meio é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1. Tá? 2 elevado a menos 1, mas vamos deixar na forma de fração. Não vamos inventar, não. Deixa quietinho assim, para não criar dificuldade para você. Você entendeu o que é que eu fiz para o K1? Peguei produto dividido por reagente. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o K2. Como é que vai ficar aqui? SO2 ao quadrado vezes O2 dividido por quem? Quem é que está aqui? SO3 ao quadrado. Aí o que você precisa? A relação K1 e K2. Aqui, meu amigo, se você não tiver senso de observação, infelizmente você não vai conseguir fazer nada. O que é que você tem quando você olha para cá? Você percebe que no K2 e o K1 eles estão invertidos? K1 e K2 estão invertidos. Como assim? Os números que estão no numerador de um estão no denominador do outro. Olha lá. SO3 estava em cima, no K2 está embaixo. SO2 e O2 estavam embaixo, no K2 estão em cima. E também tem outra coisa para observar. O que é que você pode observar nesse item 5? Você pode observar que o K2 foi elevado ao quadrado. K2 é o K1 elevado ao quadrado. Pode olhar que vai dar certinho. Se você der uma olhada aqui, ó, SO3 ao quadrado. SO2 ao quadrado. O2 elevado a meio. Vanks, quando eu tenho meio, o que é que tem? Se você tem isso aqui, ó, meio, quando você eleva ao quadrado, você cancela o 2 com 2, sobra só o O. E é o que aconteceu aqui, ó, sobrou só o O. Então, qual é a relação que existe entre eles? K2 vai ser igual a quem? 1 sobre K1. Por quê? Porque estão invertidos. E o que mais que você observou? Além de estarem invertidos, estão elevando ao quadrado. Elevado a 2. Ou, como é que eu posso escrever isso aqui também? K2 é igual. Como é que a gente faz quando tem uma fração com o numerador 1? A gente faz K1 elevado a menos 2. Ou você usa esta afirmação ou a segunda. Você tem alguma situação semelhante a ela das alternativas? Dá uma olhadinha lá na letra E.
K2 igual a K1 elevado a menos 2. Nossa, essa questão ela é lindíssima, lindíssima.